Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, e estamos no versículo 11, capítulo 3. Vamos continuar ainda neste versículo. Vamos ouvir novamente esta leitura. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que Deus revele para nós a sua palavra, que Deus, pelo seu Espírito Santo, revele esta verdade que está neste texto. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Ele é tudo em todos os que creram, que com Cristo morreram e também ressuscitaram, e agora Cristo habita, vive nestes. Aqui está algo muito precioso. A essência do cristianismo. E o meu desejo é que você perceba isto. Você perceba isto, que Cristo é o seu tudo. E nada mais além dele. Estamos vivendo um momento muito crítico na história do cristianismo. Cristo está sendo, sempre foi, e nestes últimos dias ainda mais atacado em sua suficiência. Cristo está sendo atacado. Mas nada pode diminuir Cristo, porque Ele é Deus. E precisamos enxergar isto, que Ele é tudo em mim, tudo para mim, que Ele nos basta, que quem tem Cristo tem tudo e não precisa de mais nada na vida espiritual além dele, até porque Ele mesmo é a vida espiritual. A vida cristã é uma pessoa, irmãos. O que você pensa da vida cristã? Você acha que vida cristã é aquilo que você faz, vai e vem? Não, vida cristã é uma pessoa. É uma pessoa. Cristo é a vida cristã. A prática da vida cristã genuína, legítima, é Cristo. É a vida dele em nós se expressando. Esta expressão do apóstolo Paulo, Cristo é tudo em todos, é a essência do cristianismo de Cristo. Porque tem muita coisa inventada, tem muita religião aí nesse meio. Tem uma frase que é da Fundação Roberto Marinho: educação é tudo. Eles gostam muito dessa frase. A educação é tudo. E parece que acredita mesmo que a educação é tudo. A educação, na minha maneira de ver, não sou especialista em educação, a educação é muito importante para a formação e transformação da sociedade, formação do cidadão, transformação da sociedade. A educação, ela é responsável pelo desenvolvimento de habilidades úteis para a atuação do indivíduo onde ele vive. Então eu diria que a educação desempenha um papel extremamente
relevante. No entanto, a frase educação é tudo, para mim é imprópria, porque diante da visão universal cósmica, educação não é nada, ou é? Agora, Cristo, sim. Cristo é tudo. Ele é tudo. Porque quando se fala de Cristo, nós nem vamos considerar o ponto de vista cósmico, porque foi Ele que fez tudo. Foi Ele que fez tudo. Então, Cristo é tudo. Ele é tudo. Somente Cristo pode ser tudo. Só Ele pode ser tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não precisa nem comentar nada, dispensa comentário. Aí já está nítido aí. O tudo que nós temos neste mundo é Cristo. Então, não são as distinções étnicas ou raciais, não são as castas, os grupos sociais, não são as posições religiosas, porque tem isso, tem gente que acha que é até melhor do que o outro, é orgulhoso, soberbo, sempre procurando humilhar o outro. Não são os modelos de trabalho, nem posição social. Não são os conceitos civilizatórios capazes de atuar no processo civilizador do ser humano, tornando-o polido e desenvolvido. Não são nada disso. Paulo foi nítido. Cristo é tudo. Apenas Cristo e nada mais além dele. Toda a visão das Escrituras está voltada, apontada para a pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aí está o propósito das Escrituras. Elas testificam, testemunham, elas apontam para Cristo. Jesus é o maravilhoso. O profeta Isaías chamou Jesus de maravilhoso. Maravilhoso com letra maiúscula. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino que é
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isto parece paradoxal. Um menino, uma criança, um menino que é Deus forte. Mas é também a maior demonstração de afeto e a mais linda história de amor. Eu vejo isto. É apaixonante. Para mim é. Deus mesmo, chamado de Deus forte, Deus mesmo, desceu da posição mais elevada para um estábulo e depois desceu mais para uma cruz. E na cruz ele nos libertou do pecado, no singular. Aquilo que está dentro de nós, a nossa natureza pecadora, também nos livrou dos nossos pecados, aquilo que praticamos, que fazemos, por causa dessa natureza pecadora com a qual nós nascemos. Ali nós fomos livres, libertos. Na cruz, Cristo morreu por nós, mas não apenas morreu por nós. Ao morrer por nós, Ele nos levou a morrer com Ele para o pecado. Morremos com Cristo. Com Cristo também ressuscitamos. E a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós. Em nós Ele vive, Ele é a nossa vida, Ele habita, Ele é tudo em nós, como o apóstolo Paulo disse. Ele é tudo em nós. A cruz expressa a grande verdade de que o pecador precisava morrer por causa do seu pecado. Por isso, Cristo se tornou homem, a fim de ser crucificado e na sua crucificação nos crucificar com Ele, levando-nos a morrer nele para o pecado. Deus mesmo veio a este mundo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem, o ser humano, com ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e também da sua ressurreição. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo veio a este mundo, tomou a nossa culpa, pegou para Ele a nossa causa, morreu a nossa morte. Por isso que nós morremos com Ele e ressuscitou para ser a nossa vida, para viver em nós, viver em mim. Cristo em mim, vivendo a sua vida, lembre-se, fora do pecado e fazendo a diferença neste mundo caído. Que Cristo seja em você o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Que Ele seja, de fato, tudo em você e para você. Salmo
45, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Aqui está Ele, aqui está o Senhor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Você acha isso? Você acha isso? Nos teus lábios se extravasou a graça. A graça derramava dos lábios de Jesus. Quando ele abria a boca, vazava a graça, derramava graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento na história do cristianismo muito crítico, como já falei no início. As pessoas estão buscando aditivo à sua fé, através de procedimento totalmente alienado da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o essencial, mas estão buscando acessórios que são apenas acréscimos, sem importância nenhuma. Cristo é tudo, Ele é o tudo de Deus para o nosso nada, porque Ele é Deus. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo faz 4 afirmações deste Cristo como o tudo em nós, o tudo que nós precisamos para vivermos neste mundo, para uma vida cristã genuína, autêntica. A primeira delas está no capítulo 2. Nós vamos analisar aí, não vamos pegar uma ordem. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. A eterna salvação não acaba nunca. Mas, como você viu no texto, é uma salvação que está em Cristo Jesus. Paulo então identifica a salvação eterna em Cristo Jesus. Significa que fora de Cristo não tem salvação nenhuma. A nossa salvação está em Cristo. Ela não está em nenhum sistema humano, por mais bem elaborado que seja. Porque tem sistema que pensa que se você não for dali, você está perdido, porque a salvação é só ali. Porque identifica a salvação em um sistema, em uma organização, em alguma coisa. Mas Paulo disse que a salvação está em Cristo Jesus. Então a nossa salvação não está em nenhum sistema humano, por mais elaborado que seja. Também não está em nós mesmos,
não é um empenho, um exercício religioso. Não. Nós não podemos fazer nada para conseguir esta salvação eterna que está em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo. E quando nós recebemos o Senhor Cristo, nós estamos recebendo também a salvação, porque a salvação está nele. Está nele. Não é uma coisa que ele tira dele e dá para você e vai embora. Não. A salvação está nele. Se você quer a salvação, você tem que querer ele em você. Então a salvação, ela está em Cristo Jesus. Jesus é o único Salvador competente, porque ele é o único que não tem pecado, e ele é Deus. O que é esta salvação? Está em Cristo para nós. Consiste no seguinte: com Cristo nós morremos, foi o que Paulo disse na sequência, e com Cristo nós ressuscitamos. Com ele morremos e também vivemos. A salvação consiste nisto. Com Cristo morremos. Morremos para o pecado, fomos libertos. Com Cristo ressuscitamos, ele vive em nós. Outra, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Preste bem atenção que tem uma promessa da vida de Deus, da vida eterna, da vida espiritual. Tem uma promessa, só que esta vida está em Cristo Jesus, está nele. Trazer vida à humanidade nesta terra é a missão principal de Jesus. A vida que nenhum sistema pode oferecer, que o mundo não pode oferecer, que religião nenhuma pode oferecer. Até porque, quando Jesus veio, o povo tinha religião. O povo tinha religião. Religião bem elaborada, mas estava perdido, com religião e tudo, estava indo para o inferno, com tudo isto, com religião e tudo, com moral e tudo, com ética e tudo, estava indo para o inferno. Então, irmãos, o povo tinha religião, e bem elaborada, mas estava perdido, porque não tinha vida nessa religião, não tinha vida, e a vida nos foi prometida, só que essa vida que nos foi prometida e que Jesus veio nos trazer, porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida é uma vida depois da morte. É preciso morrer em Cristo para ganhar essa dimensão maior de vida. Então Jesus ficou com a minha vida velha, pecadora na cruz, com ele morreu, e quando de sua ressurreição, ele compartilhou comigo, me deu a vida dele, porque é a vida que ele veio trazer e é a vida que está nele. Segunda carta a Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça que está em Cristo Jesus.
Sem a graça não somos nada, irmãos. É tudo pela graça. E aí diz que a graça está em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A salvação é pela graça. Mas onde está esta graça? Está em Cristo. Cristo é a graça. Então, Cristo é a graça. Sem a graça, não temos nada. Se você não desfruta, a questão não está aí do lado de Deus, de Jesus Cristo, está do seu lado. É como o ar, ele é essencial e vital para viver. E esta sala está cheia de ar. E nós estamos respirando. Se você não está respirando, por favor, saia daqui e procure um médico, que você está doente. A dificuldade está com você, não no ar. Está aí, você não paga nada, não tem conta. Que chega em casa pelo ar que você respira. A graça é assim, está aí, abundante, muito mais do que o ar, só que você precisa crer, e já crê pela graça de Deus, para desfrutar. Está em Cristo. Segunda carta a Timóteo 1:13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. A fé que está em Cristo Jesus. A fé não é patrimônio nosso. A fé tem uma fábrica e também uma distribuição. Cristo, ambas as coisas. Tanto a produção como a distribuição da fé procedem da pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo, deixa eu dizer de novo. Tanto a produção como a distribuição da fé procedem da pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Dele, do Senhor Jesus Cristo, depende a nossa fé, desde o começo até o fim. Como que Cristo produz a fé? Deus, Ele dá fé, mas diz crede. Ele dá a fé, mas pede para você crer. Por quê? Porque Ele é Deus, irmãos. Ele dá a fé para você, mas não crê por você. Ele te dá a fé, mas Ele pede para crer. Ele me dá a fé, mas pede para que eu creia. Por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. No dia que Ele não puder fazer o que Ele quer, então Ele não é Deus. O que impede Cristo ser tudo em todos? O que impede Cristo ser tudo em todos? Porque Cristo é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele não depende. Se eu creio que Ele é tudo, Ele vai ser tudo. Não, Ele é tudo, independente se eu creio ou não. Agora, o que impede Cristo ser tudo em todos? Sei lá. Credulidade? Ignorância? Burrice? Religião? Cristo é tudo.
E o projeto de Deus é colocar Cristo dentro de cada cristão nascido de novo. E o Espírito Santo veio para revelar Cristo em nós, como nosso tudo. E o nosso objetivo é conhecer a pessoa de Cristo. Continuar conhecendo. Conhecer, continuar conhecendo. Salmo 119, versículo 18. 119. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aí você pode pedir para Deus: desvenda, Senhor, tira as escamas, tira essa venda, tira esse pano, para que possamos enxergar as maravilhas de Deus. Das maravilhas de Deus, eis a maior, Jesus Cristo, porque Ele é o maravilhoso de Deus.